Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Irmãos, desde já quero vos deixar uma palavra de Deus ao teu coração, para a sua vida, em o nome de Jesus. Uma palavra muito conhecida, Salmos 23. Posso assim dizer com a plena convicção e certeza que é um salmo universal. Por quê? Primeiro, todos conhecem este salmo, o Salmo 23 e também o Salmo 91, pois o Salmo 23, ele contém muitas riquezas para as nossas vidas. Irmãos, tenho a plena certeza, quem já não entrou em uma loja, em um estabelecimento e viu na parede um quadro escrito o Salmo 23. Quem já entrou dentro de uma casa e nesta casa, na sala ou em qualquer lugar da casa, estava um quadro escrito Salmo 23. Ora, todos conhecem o Salmo 23. O Salmo 23, ele foi escrito por Davi. Davi, quando ele, não sei se de forma de oração ou de cântico, quando ele escreve o Salmo 23, Davi, ele apacentava as ovelhas do seu pai. Prova disso, quando Deus pede para Samuel ir até Belém da Judeia, na casa do belemita Jessé, pois lá Deus tinha provido um rei para Israel. A Bíblia diz que quando acabaram-se os mancebos, Samuel pergunta para Jessé: acabaram todos os mancebos? Então Jessé responde: não, ainda tem um. É Davi. Ele está apacentando as ovelhas. Então Davi, ele apacentava as ovelhas do seu pai. E Davi, ele tinha um cuidado muito grande pelas ovelhas do seu pai. Eu tenho a plena convicção que Davi, ele não apacentava por obrigação, mas Davi apacentava porque ele amava, ele tinha o cuidado com as ovelhas. Prova disso, quando seu pai Jessé manda que ele vá até a guerra para ver como estavam os seus irmãos, para trazer-lhe notícia. Diz a Bíblia que o gigante filisteu estava afrontando o exército de Deus. Então, a Bíblia diz que Davi
quando ele se depara com aquela cena, ele se apresenta diante de Saul para batalhar, para guerrear, para lutar com o gigante filisteu. Então Saul, olhando para a sua estatura, pois era um jovem pequeno, ele diz: aquele homem, ele luta desde a sua infância. Não tem como você vencê-lo. Então Davi responde para Saul: olha, Saul, quando um urso ou um leão entra dentro do rebanho para atacar as ovelhas, eu vou e as salvo. Eu vou e dou a minha vida por elas. Então aqui há uma prova de que Davi, ele amava apacentar ovelha. Então o Salmo 23, ele é muito rico. O Salmo 23, ele é muito rico. O versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Primeiro ponto, Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Dá para se entender que quando Davi está dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, essa expressão parece que é uma expressão de egoísmo, mas não. Essa expressão que Davi está dizendo é uma expressão que, de fato, ele tinha uma confiança no Senhor, que era o seu pastor. Então Davi, ele está aqui no versículo 1, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Então, tamanho a intimidade que Davi, ele tinha com Deus. Então Davi está dizendo assim: Senhor, eu sou ovelha e o Senhor é o meu pastor. Irmãos, Deus, independente de autoridade eclesiástica, vou lhe explicar. Independente de autoridade eclesiástica, seja cooperador, diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, missionário, missionária, pastor, estou falando de autoridades eclesiásticas. Independente, Deus nos olha e cuida de nós como ovelha. Te provo na Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25 e no versículo 31 ao 33, Jesus diz que naquele grande dia ele irá separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas estarão à direita do Pai e os bodes à esquerda. No Evangelho segundo escreveu
Lucas capítulo de número 15, a Bíblia diz que o pastor deixou as 99 ovelhas e foi atrás da 100ª que estava perdida. E quando ele achou ela, ele colocou ela nos ombros e levou para casa. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10, versículo de número 11. A Bíblia diz que Jesus, ele é o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então percebas que o Pai e o Filho sempre nos olha como ovelhas, ou seja, somos ovelhas, independente, grava isso, independente de autoridade eclesiástica. Agora vamos lá. Salmo 23, continuando. Então Davi está fazendo uma declaração. Eu sou ovelha e o Senhor é meu pastor. Eu quero aqui, irmãos, trazer algumas que são várias, mas eu quero trazer algumas características de uma ovelha. Amém? Então vamos lá. Primeiro ponto. Um pastor de ovelha, ele usa três tipos de ferramentas. Primeiro, o cajado, que é feito de pau, tem aproximadamente 3 metros de altura e uma de suas pontas há um ponto de interrogação, como se fosse um ponto de interrogação. Segunda ferramenta de um pastor, vara. Vara tem aproximadamente uns 30 a 40 centímetros e ela é flexível. E terceira ferramenta é o estilingue, também conhecido como alfarge. Então, são 3 ferramentas de um pastor. Vamos lá. Primeira característica de uma ovelha. A ovelha, ela é o único animal que não ataca e também não consegue se defender. Ora, a maioria dos animais, eles atacam e também conseguem se defender. Vamos lá, um cachorro. Um cachorro ele consegue se defender e também consegue atacar. Uma serpente, ela consegue se defender e também consegue atacar, e tanto outros animais. Porém, a ovelha é o único animal que não consegue se defender e também não consegue atacar. Então, se o pastor ele tiver presente, a ovelha ela se sente segura. Mas se o pastor tiver ausente, a ovelha se sente com medo. Por quê? Porque ela não consegue se defender, ou seja, a confiança de uma ovelha está 100%
não é 99,9%, não é 90%, não, é 100%. A confiança está no pastor, que é Deus. Então, por isso que a ovelha, quando o pastor está presente, ela se sente segura, se sente protegida. Se sente protegida porque ela sabe que ninguém vai tocar nela. E se tentar tocar ou atacá-la, o pastor está presente para guardá-la e socorrê-la. Primeiro ponto. Vamos lá. Segundo, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Segunda característica, ela conhece a voz do seu pastor. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, diz a Bíblia: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Ou seja, quem é ovelha ouve a voz do bom pastor, que é Jesus, Deus. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, no versículo 20, se não me falha a memória, 22, o capítulo 10, ele vai falar, né, de ovelha e de pastor. Né? Deus e Jesus vai se revelar no capítulo 10 de João como pastor. E diz a Bíblia que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Olha que coisa linda. Há uma história verídica que aconteceu no Oriente, que um pastor, ele estava no deserto apacentando as suas ovelhas. E eram aproximadamente umas 300 ovelhas. E ele chegou perto de um rio e as suas ovelhas foram tomar água. E ele, ali vigiando elas, esperando elas tomar água. Eram 300. E de repente chegou outro pastor com mais 300 ovelhas. Ou seja, já não era mais 300, era 600. E aquelas 300 que chegou com outro pastor se ajuntou com as outras ovelhas e começaram a tomar a água também. E de repente chegou mais um pastor com mais 300. Já foram 900. Então, aquelas outras 300 chegaram com o terceiro pastor e começaram também a beber água naquele rio. E o primeiro pastor que chegou, ele ficou preocupado. Por quê? Porque ele tinha que continuar a caminhada, a pastagem, e ele ficou preocupado. Porque as suas ovelhas estavam misturadas com as outras. Mas a história vai dizer que quando ele chama as suas ovelhas, elas ouvem a voz dele e vêm com ele. Olha que coisa linda. Então, de fato, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Terceira característica. A ovelha,
A ovelha, o seu maior órgão é o estômago. E ela come o dia inteiro. Ela come o dia inteiro. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 4, Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Terceira característica: ovelha tem que se alimentar da palavra, se alimentar da leitura. Este é um alimento saudável que sustentará a ovelha na sua caminhada. Não tem outro alimento a não ser a palavra de Deus. Quarta característica: ela produz lã o tempo todo. E quanto mais o pastor tosqueia as lãs, mais ela produz. Ou seja, uma ovelha ela tem que produzir, ela tem que dar fruto. O apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta para a igreja que estava na Galáxia, para os Gálatas, ele diz no capítulo 5 a respeito do fruto do Espírito. Então, ovelha, ela gera fruto. Então, não podemos confundir fruto com talentos, tá? Tem pessoas que confundem frutos com talentos. Não. Talentos são dons. Frutos são totalmente diferentes. Fruto se refere a caráter. Talentos se refere a dons espirituais. Ninguém será salvo pelos dons, mas sim pelos frutos. Por isso que Jesus diz que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, eu fiz um monte de coisa na tua obra. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, nem te conheço. Então, de fato, o que vai salvar é fruto, é caráter. O apóstolo Paulo, ele diz que nós seremos salvos através da fé. Através da fé. Seremos salvos através da fé. E não pelos dons e nem pelas obras, para que naquele grande dia ninguém venha se vangloriar. Vamos lá. Quinta característica: ela sempre tem óleo na cabeça. Isso aqui que me chama muito a atenção. Salmo 23 diz assim, no versículo de número 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com o óleo. Por que Davi está dizendo isso? Não é à toa.
Vamos lá. Todo pastor, ele unge a cabeça da ovelha. Isso não posso dizer que é um costume, não. Isso é uma proteção. Por quê? O óleo é para espantar as moscas e os insetos, porque se a ovelha ela não tiver o óleo na cabeça, a mosca ou o inseto vai picar a sua cabeça, vai lhe transmitir uma doença, e essa doença deixará a ovelha louca a ponto de se bater na rocha e morrer. Então, por isso que os pastores colocam óleo sobre a tua cabeça. Sobre a tua cabeça. Ali, Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 8, o pregador Salomão, ele diz que em todo o tempo seja alvo as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca. Então, óleo a ovelha tem que ter. Óleo simboliza a presença de Deus. Quando uma ovelha ela tem a presença de Deus, ela tem o óleo sobre a sua vida, ela nunca tomará uma decisão precipitada. Ela sempre, antes de tomar uma decisão, ela consultará a Deus. Prova disso que quando Davi está reinando, antes dele tomar algumas atitudes, a Bíblia diz que ele orava ao Senhor para que o Senhor desse uma resposta se ele devia ir ou não. Então, óleo simboliza presença de Deus. E quem tem a presença de Deus, nunca tomará uma atitude precipitada, nunca fará nada fora da direção de Deus. Então, podemos perceber que nos dias de hoje, quantas ovelhas que já não têm o óleo, que já não têm a presença de Deus, infelizmente estão morrendo. Tem até a aparência que está viva, mas está morta, como Jesus diz para aquela igreja, mostrando para João na ilha de Pátimo: tu aparenta que está viva, mas está morta. Vamos lá. Então, como disse no começo, que o pastor ele usa o cajado e também ele usa a vara. Davi, ele vai dizer no Salmo 23 que a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado, ele tem uma finalidade. E também a vara tem outra finalidade. Porém, os dois têm os mesmos propósitos, mas são diferentes. Quando uma ovelha ela cai em um precipício, como o cajado ele tinha 3 metros de altura, então o pastor ele não conseguia com a sua mão pegar a ovelha. Então ele pegava o cajado, como na sua ponta
parecia um ponto de interrogação, ele pescava, socorria a ovelha com o cajado. Então o cajado era para socorrer a ovelha. Segundo, a vara. A vara, quando a ovelha ela ia sair do caminho, o pastor pegava a vara, como era flexível, e batia na ovelha. E a ovelha voltava novamente para o caminho e continuava a prosseguir. Então, cajado tinha uma finalidade e a vara tinha outra, porém os dois o mesmo propósito. Então o pastor ele não podia pegar o cajado e bater na ovelha, porque o cajado era de pau, ia machucá-la. O cajado era para socorrer. Então, também não tinha como, se a ovelha caísse um precipício, como que ele ia socorrer a ovelha com a vara? Também não tinha como. Então, por isso que Davi está dizendo que a sua vara e o seu cajado me consolam. Bom, quando Jesus diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, que naquele grande dia estará à esquerda os bodes do Pai e à direita as ovelhas. De fato, Jesus está se referindo que, infelizmente, em nosso meio existe bodes. E há uma diferença entre bode e ovelha. Primeiro, um bode, ele gosta de andar sozinho. Não anda em grupo, o bode anda sozinho. Porém, ovelha já anda em grupo. Lhe provo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10, que não é bom que ande sozinho, mas que ande em dois, que se um cair, outro levante. Salmo 133. Ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Vamos lá. Bode, ele dá cabeçada um no outro. Eu tiro uma lição aqui. O apóstolo Paulo, ele manda uma carta para a igreja de Éfeso, e no capítulo de número 6, ele diz assim para os irmãos: Irmãos, a vossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra potestades e principados. Então o apóstolo Paulo, quando ele manda uma carta para os irmãos em Éfeso, os irmãos estavam brigando um com o outro. Estava tendo uma disputa, estava tendo uma briga. Então por isso que o apóstolo Paulo diz: Irmãos, a vossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra potestades e principados. Então, infelizmente, bode, eles ficam brigando entre eles, mas ovelha não briga. Ovelha não briga. Bom, vamos lá. A ovelha, em uma vasilha, em 10 elas comem junto e não brigam com a outra. Elas como que eu posso dizer? Elas conseguem conviver ali juntas, comer juntas. O bode não. O bode, ele não consegue comer
um com o outro juntos. Não consegue. Prova disso, quando Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, sobre a multiplicação dos pães. Quando Jesus vai multiplicar os pães, os peixinhos, está toda a multidão, ou seja, todas as ovelhas sentadas, juntinhas, para se alimentar. Então, olha que interessante, irmão. Então, há características de ovelha. Então, por isso que Jesus nos olha como ovelhas. Somos ovelhas, independente. Como disse no começo, independente de autoridade eclesiástica, somos ovelhas. Somos ovelhas aos olhos do Pai. Somos ovelhas. Somos ovelhas. Então, o Senhor é o nosso pastor. É o nosso pastor. E uma ovelha, nunca vi ovelha matar ovelha. Quem mata a ovelha é bode. Quem mata a ovelha é lobo. Quem mata a ovelha é lobo, é bode. Ovelha não mata a ovelha. Então, por isso que o salmista Davi, no Salmo 23, quando ele descreve o Salmo 23, a confiança dele está no pastor, e ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele está dizendo: eu sou ovelha e o Senhor é o meu pastor. Ele diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Sua vara e teu cajado me consola. Ele diz: me leva às águas tranquilas. Por quê? Porque uma ovelha, ela não consegue beber água em águas turbulentas. Por isso que Davi diz: me leva às águas tranquilas. Tranquilas, a ovelha consegue beber somente em águas tranquilas. Águas tranquilas, águas turbulentas, ela não consegue. E o salmista também diz: me leva a pasto verdejantes. Irmãos, somos ovelhas e o nosso pastor está nos levando a pastos verdejantes. O que é esses pastos verdejantes? É o céu, é a Nova Jerusalém. Esses são os pastos verdejantes. Então que nós, repito novamente, independente de autoridade eclesiástica, venhamos ser ovelhas de Deus, ovelhas do pastor, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu me alegro muito, porque nós temos um pastor. Você tem um pastor, que é Jesus. Ele deu a vida dele pelas suas ovelhas na cruz do Calvário. Então fique em paz. Como Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fique tranquilo. Quando ele diz isso, às vezes nós olhamos pelo lado positivo. Não vai me faltar alimento, não vai me faltar serviço, não vai me faltar gasolina no meu carro, não vai me faltar um monte de coisa. Sim, com certeza, mas temos que olhar também para o outro lado. Não vai lhe faltar luta, porque para você ter vitória você tem que passar pela luta. Não vai lhe faltar prova, porque para você ser aprovado, você tem que ser provado, tá?
Então, fique tranquilo, não vai lhe faltar pedrada, porque tu tem que tomar pedrada mesmo para adquirir experiência. Então, nada me faltará. Então é nada. Se é nada, irmãos. É nada. Então, em nome de Jesus, que você, meu irmão, minha irmã, venha ficar com esta palavra ao teu coração, tá? Em nome de Jesus, eu trouxe aqui algumas características de ovelhas e também de bode. Fique tranquilo, fique no aprisco do Senhor Jesus, ainda que muitas das vezes o homem talvez nos decepciona. O nosso pastor Jesus, nosso pastor, o Deus Criador dos céus e da terra, nunca e jamais nos abandonará. Amém? Então, em nome de Jesus, fique com esta palavra, que Deus continue te abençoando, a sua vida, a sua família, para a glória de Deus. E tenha confiança, como Davi, ele teve a confiança no pastor, como Davi, ele tinha Jesus, melhor dizendo, Deus como seu pastor. Que você venha ter Deus como seu pastor. Deixe Ele te conduzir. Deixe Ele te conduzir. Fique tranquilo. Talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte, mas fique tranquilo. Jesus está contigo. O pastor está contigo e jamais Ele irá lhe abandonar. Eu não posso deixar isso passar em branco. Há histórias de que ovelhas era tão desobediente e saíam do aprisco, que o pastor ele chegava a quebrar a perna da ovelha. Olha só, porque ele preferia que a ovelha ficasse com a perna quebrada e carregasse ela no colo na peregrinação, para não perdê-la. Então, às vezes, a ovelha quer sair do caminho, que o caminho é Jesus. Então Deus permite acontecer muitas coisas e voltamos quebrado, porque Ele não nos quer nos perder. O pastor não quer nos perder. Amém, meus irmãos? Então que Deus vos abençoe poderosamente, que você venha ficar com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz.